Olá, grande vencedor! Eu, Alex Sidoro, estou aqui para te dar mais um toque de um tema importantíssimo para você no Enem. E o tema de hoje é vento. A primeira coisa que nós precisamos saber é a definição de vento. Não esqueçamos que vento é a circulação do ar. E essa circulação do ar, ela ocorre entre duas áreas totalmente diferentes. Nós temos uma área de alta pressão atmosférica, também conhecida como área anticiclonal, e temos uma área de baixa pressão atmosférica, também conhecida como área ciclonal. Essa área de alta PA é uma área onde você tem a saída dos ventos, e as áreas de baixa PA é uma área onde você tem a entrada dos ventos. Logo, os ventos vão de uma área de alta pressão para as áreas de baixa pressão atmosférica. Um tema super importante para você também é a classificação dos ventos. Nós temos dois grupos de ventos. Nós temos ventos constantes e ventos periódicos. Dentro dos ventos constantes, nós temos dois tipos de ventos. Nós temos os ventos alísios e temos os contralícios. Qual é a diferença? Os ventos alísios são aqueles ventos que vêm das áreas polares e das áreas tropicais em direção à linha do Equador. Logo, são ventos úmidos. Já os ventos contralícios são aqueles ventos que saem das áreas tropicais para as áreas polares. Logo, são ventos mais secos. O outro grupo de ventos que nós precisamos saber é os ventos periódicos, né? E nós temos dois grupos de ventos periódicos. Nós temos a monção e temos a brisa. Nós temos dois tipos de monção. Nós temos a monção que acontece no mês de dezembro a maio, que é a monção de inverno, e temos a monção de junho a novembro, que é a monção de verão. Durante o período de dezembro a maio, você percebe claramente que nas áreas asiáticas existe uma área de alta pressão, enquanto nas áreas do sul da África e na Oceania uma área de baixa pressão. Querido estudante, não esqueça que os ventos sempre vão de uma área de alta pressão para uma área de baixa pressão. Logo, nesse período, os ventos saem das áreas asiáticas em direção às outras áreas. Portanto, aquelas nuvens que foram formadas na Ásia são levadas para as outras áreas. Logo, nesse período, a Ásia é marcada por seca. Já no período de junho a novembro, quando nós temos a monção de verão, tudo se inverte. As áreas asiáticas tornam-se uma área de baixa pressão atmosférica. E já as áreas sul da África e, claro, nas áreas da Oceania, você percebe uma área de alta pressão. Ora, você percebe, portanto, que os ventos eles vão sair em direção à Ásia. E aquelas nuvens que foram formadas no sul da África e nas áreas do Oceano Índico, nas áreas ali da Oceania, são levadas em direção à Ásia. Então, nesse período de junho a novembro, nós percebemos intensas chuvas. Um outro tema importante que nós precisamos saber do Enem é justamente sobre a questão da brisa. E nós temos dois grupos de brisa. Observe. Claramente, nós temos do seu lado esquerdo a brisa que acontece durante o dia. Durante o dia, apesar dos dois ambientes sofrerem o mesmo processo de insolação, você tem a absorção de calor de forma diferenciada em tempos diferentes. Então, observe que nas áreas continentais, durante o dia, a temperatura é alta e nas áreas marítimas, a temperatura é baixa. Isso vai influenciar na pressão, pois nas áreas continentais, durante o dia, nós teremos baixa pressão atmosférica e nas áreas marítimas nós teremos alta pressão atmosférica. Lembrando, portanto, que os ventos sempre vão de uma área de alta para uma área de baixa pressão. Então, durante o dia, os ventos eles partem das áreas marítimas para as áreas continentais. Por isso o nome brisa marítima. Já à noite, tudo se inverte. Você percebe que as áreas continentais a temperatura se torna o quê? Baixa. As áreas marítimas a temperatura se torna alta. Claro, influenciando também na mudança de pressão. Observa que nas áreas continentais a pressão se torna alta, enquanto nas áreas marítimas a pressão torna-se baixa, mudando assim o sentido dos ventos. É nesse momento que você percebe então que os ventos partem das áreas continentais para as áreas marítimas. Daí o nome brisa continental. Vamos aplicar agora o seu conhecimento nessa questão aí. Você percebe que a questão diz assim: as massas de ar são classificadas como um tipo de fator climático, ou seja, um fator atmosférico que influencia o clima de diferentes lugares da Terra. Além disso, a ocorrência e a movimentação dessas massas de ar estão relacionadas a dois principais elementos climáticos que são. Bem, dá para perceber claramente que um clima ele é influenciado muitas das vezes por vários momentos. E nessa questão você precisa lembrar que as zonas térmicas, ela que nos define o clima a partir da posição de latitude. E um outro elemento importante que nós precisamos lembrar é a pressão atmosférica. Então, o que nós podemos concluir? Que o principal elemento climático responsável pela ocorrência das massas de ar são as zonas térmicas.
uma vez que a diferença de calor entre as diferentes porções da superfície terrestre ocasiona o surgimento e as características de cada uma dessas massas de ar existentes. Já o elemento climático responsável pela movimentação de ar, claro, é a pressão atmosférica, lembrando que os ventos sempre se deslocam de uma área de alta pressão para uma área de baixa pressão. Então, querido estudante, nessa questão nós podemos concluir que a resposta é letra E. Essa foi mais uma dica para você, grande campeão. Até a próxima e que o Deus os abençoe.